Salve galera, esse é mais um episódio do projeto Olhar Feminino no Hip Hop, que visa falar, né, um pouquinho da perspectiva feminina das mulheres no hip hop. Hoje a gente está aqui com uma mana que manda demais, que é a Mana Iná, MC, rapper. Bem-vinda, Iná, muito obrigada pela sua participação. Fico muito feliz de você estar aqui hoje. Salve, Bia, muito obrigada pelo convite, também estou muito feliz e bora lá trocar essas ideias. Isso mesmo, bora lá. Iná, eu conheci você nas batalhas de rima, né? Vendo você sendo uma das poucas mulheres ali colocando a cara, naquele momento, né, que eu comecei a frequentar as batalhas de rima. E eu queria saber, né, como que você conheceu o hip hop, como que iniciou as suas relações com as batalhas, enfim, com o movimento no geral. Então, o hip hop, ele sempre esteve presente na minha vida, né, direto ou indiretamente. Na minha casa, os meus tios e os meus primos sempre ouviam e eu fui meio que contagiada ali, gostava muito. Mas não tinha uma imersão, assim, não conhecia a fundo, né? E aí no ano de 2015, eu estava estudando ciências sociais e aí comecei a colar nas batalhas. E eu sempre que eu colava, assim, eu pensava, nossa, eu consigo fazer isso. Mas eu nunca tentava. E aí depois de um processo bem difícil, assim, na universidade, de conhecimento e autoconhecimento, eu decidi que eu queria mudar, sabe? E aí me envolver com o universo das artes foi uma coisa que eu escolhi. E aí o hip hop meio que me abraçou nesse processo todo, sabe? Porque foi um processo difícil, assim, onde eu não me sentia bem, sabe? Era quase um nível de depressão. E eu decidi que eu não poderia mais levar a minha vida naquele lugar, daquela forma. E busquei na minha mente mesmo coisas que eu gostava. E aí as artes estavam ali, presentes, né? E o hip hop era um ambiente, como posso dizer? Era um ambiente artístico que eu frequentava, era o rolê que eu gostava de ir. E eu achava massa estar com a galera, aprender com as músicas. Sempre aprendi, desde criança eu aprendi com as músicas. E um belo dia ali tava rolando uma batalha e eu já tinha rimado assim em casa meio que de zoeira e conversando com uma parceira minha sobre esse processo de mudança, né? Ela falou, se você quiser fazer arte, você tem que mergulhar. E isso ficou martelando na minha cabeça, assim, sabe? E nesse mesmo dia foi a minha primeira batalha, que foi lá na Semana da Arte Popular na UFG, na Sapo. E a galera tava lá chamando. Quem fez na época foi o Rima Nação. Falando, tá faltando MC, não sei o que, não sei o que. E meus amigos me cutucando, assim, pra ir. E aí eu lembrei, né, disso que a minha amiga falou. E aí fiquei com muito medo, assim, aí falei para um amigo meu, vai lá, me inscreve. Aí ele foi, e foi muito legal, eu ganhei essa primeira batalha. E fiquei muito feliz já, assim, porque eu nunca imaginava que eu ia ganhar. Eu pensei, nossa, eu vou ali, vou passar uma vergonha. E é isso. Mas deu bom, deu bom. E numa segunda oportunidade eu fui numa batalha e não me inscrevi. E eu fiquei muito triste. Aí depois dessa, todas que eu fui, eu me inscrevi. E aí assim começou o envolvimento. Realmente, uma se jogou, né, Iná? Se Eu jogou. tive que me jogar, né? Porque eu tava assim, muito perdida de mim, sabe? E o hip hop, o rap, ele é uma orientação, assim, querendo ou não, você escuta músicas, você vê experiência, você vê o breaking, é a mesma coisa de você ver disciplina, você vê um grafite, é a mesma coisa de você ver um estudo, dedicação. Então, foi uma orientação, assim, uma coisa que eu realmente precisava. E conhecendo, eu, Beatriz, conhecendo um pouco das batalhas, né, desse ambiente, e que muitas vezes eu olhei,
né? E eu me vi ali sendo uma das poucas minas a estar lá e sendo uma das pouquíssimas a batalhar. Eu imagino que você, inclusive, deve ter se visto, às vezes, como a única mina que naquela batalha se propôs a batalhar. Então, como que foi para você essa questão? Você lidou bem com isso? Enfim, como que você se sentia, né, sendo a única ou uma das poucas mulheres a batalhar? Então, essa diferença, assim, ela sempre fica muito evidente, acho que até hoje, sabe? Não é uma coisa equiparada. E várias vezes eu era a única mina, eu tinha mais uma ou duas, assim, no máximo, né? Quando eu entrei, a Yara batalhava e um tempo depois também a Shira brotou, então eram poucas, né? Mas isso nunca me impactou no nível assim de tipo de eu me sentir mal ou qualquer outra coisa, até porque essas discussões elas aconteciam ali também, né? Porque era muito evidente e destoante o fato de ter uma mina só na batalha de 16 pessoas, então, tipo, não fazia muito sentido. Mas no meu íntimo, assim, eu nunca me preocupei com isso. Eu só queria estar ali, só queria participar, só queria curtir, ser feliz, dar a minha ideia, experienciar aquilo ali, sabe? Não ficava pensando, ai, eu sou diferente de qualquer coisa. Até porque a rima, assim, ela foi uma coisa que veio pra mim muito naturalmente. Eu sempre soube que eu sabia rimar e da primeira vez que eu tentei, eu rimei o beat inteiro. Então, tipo, não era uma coisa que eu tive que, tipo, correr atrás de saber rimar ou me construir, sabe? Eu já fazia aquilo e eu já sabia que eu fazia, então eu só tinha que fazer. E com certeza faz parte da minha presença essa discussão, né? Tipo, olha, uma mina que rima, nossa, que incrível. Mas não é nada de paranormal. Deveria ser normal. E por que que não é? Eu acho que é por aí, né? Mas o fato de eu nunca me vi como uma pessoa única, até porque o hip hop pra mim ele é sobre questão racial, não é questão de gênero. É questão de gênero também, mas raça é primeiro. E era um lugar onde eu me identificava com as pessoas, onde eu me reconhecia, então, independente de serem homens ou mulheres, cis ou não, sabe? Tipo, era um lugar que eu sabia que era o meu lugar. Então, qualquer um que dissesse que não, com certeza estaria errado. E esse sempre foi meu pensamento. Que bom, viu? Que bom que esse sempre foi seu pensamento. Porque eu, quando comecei a batalhar, eu ficava meio receosa, assim, em relação a isso. Eu sabia que eu tinha que me posicionar, justamente por causa disso, mas eu senti um certo receio, né? Mas depois eu também vi que às vezes é um nervosismo próprio de quando você se propõe a batalhar. Sempre quando eu vou batalhar, sempre dá um friozinho na barriga, uma coisinha assim, meio nervoso. Mas faz Sim, dá parte, muito faz nervoso. parte. Inclusive, falando dessa questão de fazer parte, como que foi pra você, assim, se tornar rapper, né? Na verdade, assim, como você falou, né? Você sempre achou que você tinha essa relação com a rima, massa. Mas como que foi pra você, assim, ser um MC de batalha, tipo, participar das batalhas, e também ser uma rapper, ser uma pessoa que faz letras, que coloca em cima da batida, que grava e que aquilo ali se torna uma música. Como que foi isso pra você? Ai, Bia, eu nunca quis gravar. Eu sempre quis ser MC só. E o rolê não era nem que eu queria ser MC, eu nunca racionalizei isso. Eu só queria me sentir bem, entendeu? Eu só queria me expressar, só queria poder falar com as pessoas,
só queria estar em um lugar onde eu me sentisse parte, e o hip hop me abraçou nesse sentido. E o gravar, né, o ser rapper, ele já foge um pouco da cultura, né? Ele não é a cultura, ele é o mercado sobre a cultura. Então, ser rapper nunca foi uma coisa que eu quis, assim. Mas as pessoas sempre me questionavam, e aí, cadê seu som? E aí, vai gravar? E aí, cola lá no estúdio? Não sei o quê. E aí eu, vou, bora, não sei o quê. Foi acontecendo. Quando rolou aquela cena do Sabotinha, foi uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? Impactou muito, muito, muito a minha vida, porque eu entendi o hip hop em algum momento ali como uma família. E aí, de repente, uma pessoa dessa família é tirada da gente e vem aquela sensação de incapacidade com relação a tudo, ou de falha, sabe? De ter falhado enquanto movimento, porque, tipo, um movimento que se propõe a salvar pessoas e que me salvou não conseguiu salvar aquela pessoa específica. E isso mexeu muito, muito, muito comigo. E foi a primeira. E aí eu escrevi um som que nem veio a ser um som, mas eu escrevi e foi a primeira música que eu gravei. E aí começou meio nisso, sabe? Que nesse momento, assim, eu tive vontade de gravar e eu gravei, fui pro estúdio e foi legal, pá. Depois disso eu tive outras experiências e aí meio que se tornou uma coisa normal, assim, sabe? Começou de uma forma, talvez que não era que você queria ou esperava, mas foi o que te fez ir, né? Foi um sentimento, assim, que moveu e eu só tinha vontade de saudar essa pessoa, de deixar registrado o quanto ela foi e é importante. E o hip hop, o rap sempre teve esse caráter, às vezes, de denúncia, né? De registrar coisas e tal, e eu queria registrar aquilo. E eu não falei só especificamente daquilo, né? Mas, tipo, eu falei sobre como é para as pessoas, como é para pessoa preta, periférica, e para homens especificamente, assim, viver na mira do sistema e tal. Motivou e, enfim, muito ruim, né? Uma motivação triste, mas foi uma coisa que onde eu realmente senti vontade de registrar, sabe? De deixar algo sobre aquilo. E foi meu primeiro movimento, assim, de ir para o estúdio. E para quem não sabe, né, mas que ainda vai saber, a Iná, ela deixou muitas coisas registradas, viu? Inclusive, temos várias músicas, várias participações da Iná, em projetos e músicas que eu considero importante, que eu tenho importante para mim, e eu acredito que para outras pessoas também, que, enfim, trazem letras, assim, que eu percebo nas suas músicas muito, muito sentimento, né? Percebo muito sentimento, você sendo muito verdadeira com o que você é, porque conhecendo a Iná, eu percebo que aquilo que ela canta é aquilo que ela é, né? Então, como que foi pra você, né? Depois, beleza, sou MC, sou rapper, fiz a minha letra, fui no estúdio, gravei. E aí, como que foi pra você fazer as participações nessas músicas, né? Como que foi pra você participar de festival, fazer show, gravar clipe, gravar um EP, entendeu? Como que foi pra você assim? Porque pra mim, quando eu ouço, é muito bom, sabe? Ouvir com NB, com a Luz Negra. Você, inclusive, já teve participações importantes de um rapper, né, que hoje é responsável aí por lançar nomes anônimos, né, que é o Nocivo. E acredito que tenha sido para você uma participação
é importante. O EP Dia a Dia e Noite com o Guilherme, que também eu percebo que, enfim, muito sentimento. Nesse EP da primeira música até a última, muito sentimento. E Meu Barco, né? Solo, você, Sete das Brabas, que também foi uma participação aí com outras minas também da cena goiana. Participar do Nacional de 2020, uma competição também muito importante para quem não conhece. Enfim, para você isso tudo aí, todas essas participações, essas músicas, esse EP, esses festivais, esses shows, como que é? Como que você se vê quando você participa disso? Qual que é o seu sentimento? Então, desde o início, assim, as minhas únicas pretensões, como eu falei, era ser feliz e viver minha vida bem e tal. Em 2016 eu comecei a fazer direção de arte, né? E junto com a direção de arte veio esse processo de entender o artista como uma pessoa que é profissional. Então eu sempre tentei fazer o melhor, sabe? E até hoje eu considero que tudo que eu faço é só uma semente, nada é ainda o que eu quero, o que eu espero que seja, sabe? É tudo aprendizado, tudo é trampo, tudo é conexão, sabe? E realmente tudo tem muito sentimento, assim, tudo que eu faço, na verdade, tem que ter, porque se eu não acreditar, se eu não amar aquilo, não dá certo. Eu já percebi que não dá certo. Então, é fazer e acreditar. Eu acho que se você tá aqui hoje, né, não falando necessariamente de você estar aqui hoje gravando esse projeto, né, fazendo parte desse projeto, mas você como pessoa, né, como artista, como Iná, hoje a sua relação com o hip hop, para você, qual que é a importância da sua relação com o hip hop hoje, né? Porque você entrou com uma motivação e, e um sentimento, né? E hoje você, quando você, enfim, vive, né? Isso tudo que você viveu, tudo que você está vivendo, como que é a sua relação com o hip hop? Você tem o mesmo olhar pro hip hop ou alguma coisa mudou? Então, eu sempre vi o hip hop como uma escola, sabe? Porque, tipo, nesse momento, assim, que eu tava bem perdida da minha vida, sempre tinha um som ali pra eu refletir, pra eu me espelhar, pra eu me centrar, né? E eu sempre aprendi muito com as músicas, com as vivências, com as experiências, com as pessoas com as quais eu troquei ideia nessa trajetória toda, sabe? Tem essa questão aí de eu sempre fazer as coisas com sentimento mesmo. Se eu não quisesse do fundo do meu coração fazer, eu não faria e, enfim. É dessa forma. E até hoje eu considero o hip hop uma escola, assim. Eu sinto medo, assim, de não poder estar ou de não ser coerente em algum dia da minha vida por questões de grana ou de correria mesmo que a gente vive, sabe? De às vezes não conseguir ser ou estar. Mas sempre que eu tenho dúvidas, questões comigo mesma, assim, eu recorro ao hip hop, eu recorro ao fundamento, porque não é só a arte em si, né? É a filosofia, é a ética, é a conduta, é a vivência, é você ter aquele olho no olho ali, é você ter a sua palavra como única coisa, né? Ou como coisa mais valiosa. Você respeitar as pessoas e ter a vivência de rua ali, a vivência humana, valorizar as coisas certas, correr atrás do progresso, sim, mas sem esquecer do fundamental, sem esquecer do fundamento. Então, o hip hop ele meio que faz parte do que hoje fundamenta o meu caráter,
e a minha forma de ver o mundo. E eu acredito que isso não vai mudar, sabe? Não vai mudar tão cedo. Não quero que mude. Mas as coisas são diferentes porque quando você conhece uma coisa, você se encanta muito, né? E eu sou até hoje encantada pelo hip hop. Só que na contramão disso tem o mercado musical, tem o mercado, que é um lugar que você tem que tem outros valores também. O mercado musical, ele não tá nem aí qual é a sua vivência, ele quer que você entregue uma determinada coisa. E eu quero ser um artista de relevância, então tem que equilibrar sempre hip hop e mercado, hip hop e mercado. Talvez esse seja o que é diferente, sabe, do início. Tentativa de adentrar o mercado. Então, aproveitando assim esse gancho, né, que a gente já tá falando um pouquinho da sua relação com o hip hop hoje, quando você olha para o hip hop, o que você vê? Qual que é o seu olhar sobre esse movimento? Então, hoje é muito difícil falar sobre o hip hop, assim, porque a grande maior qualidade do hip hop é também o seu grande maior defeito. Porque o hip hop, ele está aberto a todas as pessoas. Independente de quem seja, de onde venha e tal. Só que muitas pessoas não têm a vivência, não sabem do que a gente fala e vive, mas mesmo assim querem estar com a gente e querem experienciar aquilo, mas também não tem compromisso nenhum com a cultura. É tipo o Mano Brown falando, seu filho quer ser preto, que ironia. Então, tipo assim, tem muitas pessoas no hip hop que elas são pessoas que vêm de outros lugares, assim, que elas não vêm dessa experiência preta periférica, que elas não vêm dessa experiência de ter tido contato com hip hop em algum momento ali na infância, ou de ter sido salvo pelo hip hop, às vezes vem pelo hype, ou vem porque tá na moda, ou vem porque gosta da música, e no meio disso as coisas meio que se perdem, sabe? Tipo, os valores e o que é essencial, porque o hip hop ele não é só, tipo, um gênero musical, ou um estilo de dança, ou uma técnica de pintura. Não é só isso. Quem vive sabe que é muito mais, sabe? Que é uma experiência que atravessa a nossa vida e que deixa de ser só essas expressões artísticas e se torna um estilo de vida, se torna um lifestyle mesmo. Então, é difícil para mim perceber pessoas que não conhecem o hip hop estão chegando e se apropriando às vezes da forma errada e meio que distorcendo coisas e criando parâmetros diferentes, assim, sabe? Nesse sentido, eu sou até um pouco conservadora, assim, porque é importante que as pessoas saibam do fundamento, eu acho que é importante que as pessoas entendam que respeito é uma coisa fundamental, que é a escuta do outro e o porquê que a gente sai do nosso lugar pra estar ali, sabe? Porque em nenhum outro espaço a gente tem essa possibilidade. Porque, tipo, a gente vai no rolê dos boy e eles identificam a gente, assim, de primeira, sabe? E às vezes os boy colam no rap e eles são bem recebidos, bem tratados. Não que não devam ser, mas por que que eles estão ali, sabe? Com que interesse, com que nível de responsabilidade sobre aquela cultura? Porque a cultura, ela precisa, para sobreviver, né, de agentes de manutenção, de pessoas que estejam preocupadas e que realmente amem aquilo ali, né? Não de pessoas que queiram colar só para fumar para beber, para curtir um som, jogar sua lata ali no chão e ir embora. Não é sobre isso. E eu percebo esse movimento, assim, de pessoas e, enfim, se aproximando, às vezes sem responsabilidade sobre aquilo.
isso me preocupa, mas o hip hop em si, ele tá fazendo o trabalho dele, sabe? Ele tá na quebrada, ele tá conversando com as pessoas, tá conversando com as crianças, tá conversando com a nova geração e tal. Só que tudo tem um resultado, né? E daí, nós, enquanto agentes do hip hop, a gente tem que estar pensando nisso. Como que a minha ação impacta no mundo, como que essa minha atividade pode ser relevante também para outras pessoas. Isso hoje, para mim, é muito difícil também, porque eu sinto que eu trabalho muito mais pelo todo enquanto MC. Enquanto rapper é uma coisa assim um pouco mais fechada. Porém, eu procuro sempre nas minhas letras falar sobre coisas sérias e importantes e tal, e enfim, sobre autoestima, numa forma de fazer com que as pessoas se sintam bem e potentes ali ao ouvir a música, né? Ao olhar para o hip hop, a gente tem que olhar para o hip hop com muito respeito, né? Reconhecendo aí as nossas, como eu posso dizer, as nossas bases, né? Que vieram antes da gente. Eu acho que não tem como manter um movimento como esse, né? Que perdura aí desde meados dos anos 70, né? Então, assim, é um movimento relativamente novo, se for se comparar com outros, sim, mas é um movimento social que muitas pessoas diferentes passaram por ele, né? Então, e eu acho que cada um deixa um pouco da sua, enfim, deixa um pouco de si nesse movimento. Então, eu acho que é importante a gente pensar o que que a gente está deixando de si no hip hop, o que que a gente está fazendo hip hop, porque a gente é o hip hop, né? A gente que constrói o hip hop. E, assim, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse movimento e de você fazer parte desse movimento. E é isso, eu acho que a gente tem que valorizar aquilo que é importante e discutir sobre, enfim, aquilo que precisa ser mudado, né? Para que esse movimento possa ser aquilo que seja coletivo, né? Seja, enfim, mas de uma forma que mantenha aí os seus valores, enfim, os seus princípios. E é isso, eu fico muito feliz, né, muitíssimo feliz de você participar desse projeto, né, de você falar um pouco sobre o seu olhar, sobre o hip hop, sobre a sua trajetória. E eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo e quem vai assistir esse vídeo e se quiser pode assistir mais de uma vez, siga, né, a Iná nas redes sociais, que vocês curtam esse vídeo, possam curtir as músicas dela também, os clipes e também possam ir nas batalhas, né, para conhecer a Iná. E ver, tanto que ela, minha filha, é um trator batalhando. Ela passa por cima assim, ó, de boa, sem dó, nem piedade, ainda com classe. Mas é isso, Iná, muito obrigado. Eu quero fazer uma pergunta para você final. Quero perguntar se você quer deixar algum recado, algo que você acha que é importante para quem às vezes não tem contato com hip hop ou que tem contato com hip hop e vai ver esse vídeo aqui. O que você quer deixar de recado final? Eu quero dizer para todas as pessoas que estão assistindo que o hip hop é uma cultura linda, maravilhosa, que salvou a minha vida e que a única coisa que eu espero é que esse movimento tenha vida longa, que a gente consiga, não só no hip hop, mas enquanto pessoas mesmo, se livrar dessa criminalização que existe sobre os corpos pretos, sobre a nossa cultura. O hip hop já foi muito criminalizado e não só o hip hop, o blues, o jazz, a capoeira, as pessoas precisam entender que as pessoas pretas produzem arte, a gente tem o dom de ser feliz e a gente precisa usar o nosso dom mesmo que o sistema esteja aí querendo que a gente seja triste e quadrado e encaixado nas coisas. E outra coisa,
A vida é única, gente. Vamos correr atrás dos nossos sonhos, vamos fazer, vamos realizar, vamos ser felizes. Se a gente acha que uma coisa tá ruim, a gente pode sim interferir naquilo. Nada é fixo, tudo muda, a Terra tá girando. E quanto mais a gente age, mais as coisas mudam. Pode ser muito difícil, talvez seja muito difícil no lugar daí onde você tá, mas eu te garanto que é possível. Todas as pessoas que vivem no Brasil, homens, mulheres, cis ou não, pretos ou não, periféricos ou não, estão em algum nível lascados. Eu ia falar outra palavra. Mas enfim, se mova, se mova, se mova para o lugar onde você quer ir. Se você quer ir para lá, você olha fixo para lá, traça a sua estratégia e vai. Se alguém falar que é impossível, deixa essa pessoa de lado. Se alguém falar, eu tenho uma ideia, coloca essa pessoa, entendeu? Porque tudo é possível, a nossa vida é única e ela é um presente, ela não é um fardo. A gente tem que aproveitar, viver e se apegar em alguma coisa real mesmo, uma coisa que você ama, que você acredita. Não coisas superficiais. Tem muita coisa superficial aí que tem muito valor, muito preço, mas o que é importante mesmo, que é fundamental, a gente já tem, a gente já sabe onde tá. Só precisa mesmo ter força pra continuar, porque realmente é difícil. Todas as minas aí que sentem vontade de batalhar, vai lá, batalha, erra, depois acerta, vai lá e erra de novo. Só não erra quem não tenta, e quem não tenta também não vive. Então, bora, bora. É isso que eu tenho que falar. Bora, bora, meter o louco, atividade, viver nossa vida, correr atrás dos nossos sonhos, correr atrás do que a gente quer ser. E ser feliz é a coisa mais antissistema que existe. É isso, gente. Bora, bora correr atrás dos nossos sonhos e bora, bora curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, por favor. Vamos fazer a voz